Conta a história de hoje que numa terra muito distante houve uma fome muito intensa e um homem muito bondoso e que era apaixonado por crianças resolveu alimentar pelo menos algumas delas, as que ele conseguisse. E ele então mandou que preparasse um cesto com pães, com vários pães, e mandou chamar 20 crianças. E explicou para elas que ele lhes daria este pão diariamente, mas que cada uma poderia pegar somente um pãozinho. E assim fez. Quando ele terminou de dizer, todas elas avançaram no cesto e brigaram, e gritaram, e xingaram, brigando pelos pães maiores. Cada uma pegou o pão que conseguiu, sobrando apenas um pequeno pão, o menor deles, no cesto. Mariazinha, que era uma criança também pequenininha, se aproximou, pegou aquele pãozinho e agradeceu profundamente aquele homem de tão bom coração. Ela ficou muito emocionada de saber que alguém lhe oferecia pão. Pegou o pãozinho e foi para casa. No dia seguinte, se repetiu a mesma história. Aquele senhor colocou o cesto com vários pães e, mais uma vez, houve briga, pior ainda que no dia anterior. E eles brigaram pelos pães maiores. Os mais fortes, os mais rápidos, conseguiam pegar o pão e foram embora, mais uma vez, sem agradecer. A pequenina Maria, mais uma vez, pegou o menorzinho dos pães. Dessa vez, muito pequenininho, menos da metade dos outros pães. Mas ela pegou e, mais uma vez, agradeceu intensamente aquele senhor. Como ela estava feliz de ter alguém de tão bom coração. E ela ainda pegou aquele pãozinho e disse que ia partilhar em casa com a sua mãe. Ao chegar em casa e contar a história para a mãe, a sua mãe então pegou o pão e foi cortar para ela e para sua filha. Quando cortou, teve uma surpresa. Caíram de dentro daquele pãozinho 6 moedas de prata. A mãe, então, muito rapidamente, disse à filha e ensinou que aquelas moedas não lhe pertenciam, devia haver algum engano, que ela fosse correndo até aquele bondoso senhor devolver-lhe as suas moedas, porque delas era o pãozinho, não as moedas. E a menina obediente correu até aquele homem e mais uma vez lhe agradeceu e explicou que de dentro do pão caíram as moedas e que sua mãe lhe dissera que as moedas não lhes pertenciam, que deve ter havido um engano. O homem, então, mais uma vez tocado com a sinceridade, honestidade e simplicidade daquela criança, lhe ensinou que não, que aquelas moedas eram sim delas e que ele faria isso todos os dias e que ele estava muito tocado com aquilo e que ela aprendesse que às vezes os menores, os mais pobres, os mais fracos, são dignos das maiores bênçãos. E é verdade, nós vivemos isso. Nós sabemos que muitas vezes a nossa justiça, ela não confere com a justiça de Deus. Mas nós podemos crer que Deus é justo sim, e que Ele abençoará sempre e fará justiça, mesmo que no primeiro momento nós não saibamos percebê-la. Mas o Senhor é justo e fará sempre justiça em nossa vida. Aquele que lhe é reto, aquele que é fiel, jamais lhe faltará nada.